Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade, então, nossas aulas, a gente vai ver o fruto agora, né? A gente viu a anatomia da folha, agora a gente vai ver o fruto, tá? Lá na página 26. Então, pessoal, o fruto, ele é exclusivo das angiospermas, tá? Porque ele é uma estrutura carnosa dessas plantas, que se desenvolve a partir do ovário da flor após a fecundação. Então, quando você tem a flor lá nas angiospermas, ela vai desenvolver essa estrutura a partir do ovário. Ocorre a fecundação lá dentro do ovário, esse ovário vai se fechar e vai se modificar, e daí ocorre a produção do fruto em torno. Ele corresponde ao ovário, né, que é desenvolvido na flor e com sementes maduras. Mas a função do fruto nas plantas é proteger a semente durante o seu desenvolvimento, tá? Na maioria dos casos, os frutos auxiliam muito na dispersão da semente, porque isso foi uma característica evolutiva que ocorreu das angiospermas, permitindo o quê? Como outros animais se alimentam de frutos, né? Então, você teve essa característica evolutiva desse ramo, porque ele acabou assim, os animais, se eles vão se alimentar da fruta, eles se alimentam da parte carnosa. A semente, ela não é digerida no intestino desses animais, mas se quebra o que a gente chama de deiscência da semente. Os ácidos presentes no intestino, no estômago desses animais, quebram a camada protetora da semente. Aí, quando ele é eliminado pelas fezes, ela já está pronta para brotar e originar um indivíduo novo, tá? Então, ela propaga, né? Promove a propagação e perpetuação dessa espécie. Como o fruto atua, então, como esse envoltório protetor das sementes, mas, entretanto, nem todos os tipos de fruto têm sementes, tá? Aí, esses aí nós damos o nome de frutos partenocárpios, porque eles são produzidos através de partenocarpia. Ele é um processo que não ocorre a fecundação. Um exemplo do fruto partenocárpio é a banana. Eu acho que todo mundo já escutou aquela musiquinha lá, que fala lá, uma bananeira gera outra bananeira, que já era outra bananeira, e assim por diante, tá? Ele ocorre a produção dele, que ela não ocorre por fecundação. Então, eles não têm sementes verdadeiras, tá? O crescimento é por partenocarpia. Então, a bananeira, por exemplo, no chão, um broto dela sai da base e vai gerar uma bananeira adulta que vai gerar bananas também, tá? Então, esse processo é chamado de partenocarpia. O fruto, ele é dividido em duas partes fundamentais, né? O fruto propriamente dito também é chamado de pericarpo e semente. Todas as partes do fruto, elas derivam da flor. Então, ele é separado lá. Eu tenho o meu epicarpo, que é a casca, que é o que está em torno do fruto. Aí eu vou ter o mesocarpo, que seria a parte carnosa do fruto, né? O endocarpo, que ela é uma camadinha interna que separa o mesocarpo da semente propriamente dita, tá? Você pode ver da melhor forma possível no abacate. Isso, quando você corta o abacate no meio, ele tem o endocarpo, o epicarpo lá fora, que é a casca, né, que protege, o mesocarpo, que é a parte carnosa, o endocarpo. Quando você corta, que você tira a semente, você vê que aonde fica o local onde a semente estava, tem uma pelezinha ali que é para proteger a semente do mesocarpo, tá? E daí a semente que propriamente dita, né, que é o caroço do tomate, tá? E aí, então, ela reveste essa cavidade do fruto, tá? Então, como ela é muito difícil você identificar ela e ver, é difícil a separação também. Então, ela acaba se organizando dessa forma. Então, nós temos assim, os frutos, eles são classificados de acordo com o tipo deles também, tá? De acordo com as características de cada um. Quanto ao desenvolvimento do ovário, o desenvolvimento do ovário, eles são classificados em simples, agregados e múltiplos, tá? Os frutos simples
são aqueles que são originados de um só ovário de uma única flor. Por exemplo, o tomate e a cereja. Então, lá no tomateiro, uma flor vai originar um fruto, tá? Porque o tomate é fruto, não é vegetal, é fruto, tá? Então, uma flor vai originar um tomate. Na cerejeira também, uma flor vai originar uma cereja. E aí os frutos deles são diferenciados em do tipo seco ou do tipo carnoso. Os frutos secos são aqueles que possuem um pericarpo pobre em água, que tem pouca água, que são as substâncias nutritivas, as substâncias nutritivas deles estão concentradas dentro da semente, tá? Aí, esses frutos secos, eles vão se classificar de acordo com a abertura do pericarpo, ou seja, como que ele vai se abrir. Se ele é um fruto deiscente, por exemplo, são aqueles frutos que são os que o pericarpo se abre durante o amadurecimento, que é o caso da castanha. A castanha ela fica envolta por um pericarpo mais duro, mais denso, né? E quando ela amadurece, aquele pericarpo se abre, se quebra, para que a semente seja largada no meio, tá? Então, por isso que o pessoal que colhe lá nas castanheiras, eles colhem, é parecido com uma pinha de pinhão, tá? Só que totalmente dura, mais parecido com o formato de coco, e eles quebram e dentro estão as castanhas, tá? Elas estão inseridas ali dentro daquela casquinha. A noz também ocorre dessa forma. Você tem o pericarpo mais duro em torno dela e a semente, que é a noz propriamente dita, está inserido lá dentro dessa casca. E os frutos indeiscentes, que é onde que é quando o pericarpo não se abre naturalmente, que é o caso do girassol, né? O girassol cresce, abre aquela flor maravilhosa e lá no meio estão todas as sementes do girassol, tá? Então ele não tem uma abertura natural do pericarpo pelo amadurecimento dele. Ele já está aberto ali, então as sementes elas ficam dispostas dessa forma. Aí nós temos os frutos carnosos, tá? Que são aqueles frutos que apresentam o pericarpo rico em água e substância nutritiva, e eles também são separados em baga, que são frutos com várias sementes que são facilmente separadas do fruto. Aí nós temos a goiaba, o mamão e o melão, que quando você abre você tem aquele pericarpo carnoso lá, suculento, rico em vitamina e em águas, né? E todas as sementes dispostas no meio dele. Você pode abrir, quando você abre um mamão, você tem aquela gama grande de sementes no meio desse pericarpo, tá? E o melão também, da mesma forma. E isso ocorre com a goiaba também. Quando você corta a goiaba, você tem aquelas sementes dispostas naquele pericarpo bem carnoso. Os frutos agregados são chamados aqueles frutos que se originam de uma flor de muitos ovários separados, tá? Também são denominados de frutos apocárpicos. Dentro disso nós temos como exemplo a magnólia. Ela produz um fruto, sim, produz um fruto dessa forma, tá? Então são muitos ovários separados. Eles se originam de uma flor, mas com muitos ovários separados. Aí nós temos ainda os frutos múltiplos ou infrutescências, que são aqueles frutos múltiplos que vão se desenvolver de uma inflorescência maior, nos quais ocorre assim, muitos ovários vão se fundir em uma estrutura única. Por exemplo, o figo, abacaxi, a amora. Então muitos ovários se fundem lá depois da flor, depois que ocorreu a fecundação, e vão formar uma estrutura única, tá? Então, quando você vê aquela estrutura, por exemplo, da amorinha, você vê cada pontinha da amorinha, cada pontinho daqueles lá seria uma semente, porque todos os ovários se fundiram e formaram aquela estrutura única. Quanto ao número de sementes, aí nós temos os frutos monospérmicos, que apresentam uma única semente, como é o caso do abacate, tá? E os frutos polispérmicos, que são aqueles lá que apresentam mais de uma semente, como é o exemplo da laranja, do limão, do tomate, da goiaba, do mamão, e assim vai, certo, pessoal?
Os frutos, lembrando, somente se originam nas angiospermas, que são os vegetais mais evoluídos que nós temos no reino vegetal, né? E eles vão surgir após a polinização e fecundação da oosfera. Então eu tenho a estrutura da flor, aí eu vou ter a minha oosfera lá, que é aquele tubinho lá que tem o tubo polínico em cima, e a formação da oosfera, e daí vai ocorrer após a fecundação. E ele ocorre estimulados por hormônios vegetais, que são liberados pelo embrião que está contido dentro da semente, tá? Aí o ovário vai hipertrofiar e se converter num fruto. Quando ocorre o amadurecimento desses frutos, eles adquirem cores, aromas e sabores bem diferenciados, tá? Por que quando amadurece? Porque a semente ela tem que se preparar lá dentro também, ela também tem que amadurecer. Então esses frutos, quando eles não estão prontos, a maioria é verde, né? E eles são verdes porque tem uma concentração de tanino muito grande que confere aquele amargor, né? Que quando você morde um fruto verde, ele amarga a boca, ele amarra a boca. Aquilo ali é para indicar o quê? Para os animais que trabalham como dispersores de semente, evolutivamente, as adaptações que ocorreram no meio, eles também aprenderam que para eles consumir esse fruto verde faz mal por causa dessa alta quantidade de tanino, e isso aumenta muito o pH do estômago e fica com o pH muito ácido, tá? Então eles adquiriram essa parte evolutiva, né? Eles se adaptaram a isso, que eles sabem que quando um fruto está maduro é quando eles podem comer. E a planta também se adaptou a essa forma, mudando as cores e exalando um aroma e um sabor muito grande para chamar a atenção dos animais, tá? Porque isso é uma estratégia dos vegetais, porque os principais dispersores das sementes são esses animais. Então, depois de ingerir, ocorre a alimentação, a semente não é digerida pelo intestino, tá? Ocorre a quebra da deiscência, que é aquela capinha protetora da semente, e o andar, o deslocamento dele, eles acabam daí fazendo suas necessidades na natureza, e isso permite que a planta cresça e se espalhe para outros locais, certo? Nós temos ainda o fruto, a fruta e o pseudofruto, tá? Quando eu falo em fruto, eu falo que ele é resultado do desenvolvimento do ovário da flor. Fruta é o termo popular que é empregado para frutos e pseudofrutos que são comestíveis e com sabor adocicado. Pseudofruto é qualquer estrutura que se assemelhe a um fruto, mas que não seja formada pelo amadurecimento do ovário, e sim por outras estruturas da flor, como o pedicélio e o receptáculo floral, certo? Aí eu tenho assim, pessoal, tipo, exemplo de um pseudofruto, eu tenho o caju, tá? O caju ocorre pela formação do pedúnculo floral, tá? O fruto real do caju seria aquela semente, a parte da baguinha que está embaixo ali, seria o cabinho que a maioria joga fora. Algumas comunidades, algumas culturas torram aquilo ali e se alimentam, fica como se fosse um amendoim torrado, tá? Mas ele não pode ser comido cru naquela forma ali pela alta concentração de tanino que tem nele, então isso intoxica o organismo, tá? Então ele se forma a partir do pedúnculo floral, certo, pessoal? Espero que tenham entendido, tá? Então fiquem bem, até a próxima aula, que a gente vai ver sobre sementes, certo, pessoal? Um grande abraço e um beijo.